Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, Tato Vacil. Bom, o vídeo de hoje eu quis trazer dois experimentos que explicam exatamente o porquê que o nosso comportamento ele é moldado pela massa. O que isso significa? A partir do momento que você está inserido em um ambiente, em um grupo, o seu comportamento ele dificilmente vai ser baseado somente nas suas crenças, nas suas vontades. Geralmente nós temos uma tendência a ter uma mudança de comportamento baseado no ambiente em que nós estamos inseridos. E para evidenciar isso, eu quis trazer dois estudos que deixam claro como isso acontece. Eu espero que vocês estejam vendo. É meu primeiro vídeo com o quadro. Foi uma conquista para mim. E eu ainda estou me adaptando. Maneira de escrever, letra, enfim. Bom, eu já trouxe recentemente aqui no canal esse primeiro experimento, mas eu não expliquei ele muito bem. O nome dele, na verdade, esse experimento é o experimento de Asch. Foi feito em 1951, onde um grupo de pessoas foi selecionada para responder uma simples pergunta em uma sala. Eles foram apresentados a essa situação e qual era essa pergunta? Ao analisar essa primeira linha, você precisaria escolher qual dessas três linhas mais se assemelham ao comprimento dessa primeira linha. Você que está vindo aí de casa, muito provavelmente você viu que a C é a mais próxima da letra A, certo? Mas agora vem a questão: será que tá certo isso mesmo? Será que essa é a verdadeira resposta? Então, era isso que estava sendo analisado. O que acontece? Como que funcionava? Dentre todas as pessoas do grupo que respondiam a essa pergunta, apenas uma pessoa estava de fato passando pelo experimento. O restante eram apenas atores, onde o intuito era, a partir do momento que a pessoa que estivesse sendo estudada respondesse, o grupo automaticamente diria uma resposta diferente daquela. Então, sim, você estava certo. A letra C é a que mais se aproxima dessa daqui. Isso é algo óbvio, certo? Mas imagina que você está participando desse estudo com um grupo e o seu grupo vira e fala assim para você: não, tá errado isso, não é a C. Claramente é a linha A que é a mais próxima. Você não está percebendo isso? E qual que era o intuito desse estudo? Era comprovar que, a partir do momento que você está em um grupo, a probabilidade de você ter uma atitude ou algum tipo de pensamento que não é seu, que vai contra as suas convicções, ela é muito maior, visto que a maioria está falando algo diferente daquilo que você acredita. Então, esse estudo ele foi feito com vários grupos e ficou comprovado que 75% dos casos onde as pessoas haviam dito primeiramente que a resposta certa era essa, e logo após a pressão social em cima, dizendo que não, que estava errado, no final a pessoa acabou mudando de opinião e ela concordou com o que o grupo estava dizendo. Então, 75% dos casos aconteceram isso. Isso evidencia a conformidade social, como nós temos essa tendência aí contra o que nós acreditamos. Se você está em um grupo que, por exemplo, que fuma, que bebe, e você não valoriza isso, infelizmente, é como se falasse que 75% das pessoas acabam adquirindo algum tipo de comportamento como esse, como fumar, como beber, simplesmente porque ela está inserida em um ambiente que está falando para ela que isso é legal, que ela tem que viver a vida, que, enfim, N motivos. E é basicamente isso que o primeiro estudo ele mostra. É essa ideia que ele quer trazer. Só que eu não quis parar aí. Eu continuei pesquisando e encontrei um outro assim. Porque o primeiro estudo ele comprova que mesmo quando uma situação ela está óbvia, mesmo quando você sabe que a maioria está errada, você segue a maioria por conformidade social, medo de não pertencer, enfim. Esse segundo experimento aqui, ele se chama experimento do efeito autocinético, feito por Muzaffer Sherif em 1935. É um pouco antes, mas ele complementa perfeitamente esse primeiro estudo aqui. Qual que era o objetivo desse experimento?
Investigar como normas sociais surgem e como as pessoas usam a opinião do outro para definir aquilo que consideram verdadeiro. Então, como que funcionava esse experimento? Basicamente, as pessoas eram colocadas em uma sala escura. Pausa. Isso daqui é uma pessoa, tá? Respeite o meu desenho, eu estou começando. É uma pessoa. As pessoas eram colocadas em uma sala escura, isoladas, e tinha um feixe de luz, que é um pontinho vermelho, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas imagina que vocês eram colocados em uma sala totalmente escura com apenas um feixe de luz na parede, de LED. E esse feixe ele estava estático, ele não se movia. Porém, é por isso que o nome é efeito autocinético, porque uma ilusão de ótica fazia, ou melhor, criava a falsa percepção na nossa cabeça de que aquele feixe ele estava se movimentando na parede. E além disso, nós éramos induzidos a acreditar nisso porque fazia parte do experimento explicar para as pessoas para que elas focassem naquele ponto específico, porque aquele ponto de fato se mexeria. Então as pessoas elas já entravam na sala com a ideia de que é fato que o feixe vai se mexer em algum momento. Então, isso ainda facilitou ainda mais com que essa ilusão de ótica desse certo. E aí, o que era perguntado para cada uma das pessoas que participaram disso de forma isolada, sozinhas? Quantos centímetros a luz se moveu? Era uma simples pergunta. E aí, como não tinha uma resposta objetiva, uma resposta correta, porque de fato o feixe estava parado, as pessoas elas respondiam diferente umas das outras e a variação de resposta era muito grande. Afinal de contas, elas não tinham como saber. Só que aí é que o experimento fica interessante. Porque depois disso, elas foram colocadas em grupos para analisar a mesma situação anterior. Só que com o diferencial de que, ao invés de uma pessoa olhando, agora todas estariam olhando juntas. Então todas elas foram colocadas nessa sala escura, 100% escura, com esse feixe de luz, e começaram a analisar. A ilusão de ótica foi acontecendo, e elas com aquela crença de que de fato estava se mexendo, começaram a estimar um número próximo uma das outras. Então um falava, por exemplo, se mexeu 5 centímetros, o outro, não, eu acho que mexeu 7, não, 6, e aí aquela variação ela foi diminuindo, as pessoas foram passando a concordar com o que o outro falava. Olha, eu acho que mexeu tantos centímetros. E o outro olhava e falava, você tá certo, eu também acho que isso aconteceu. E aí começou a criar quase que uma resposta única para aquilo. Ou então com uma variação muito menor. E aí, a terceira e última parte do experimento era separar novamente essas pessoas e pedir para que elas analisassem novamente sozinhas dentro da sala. E o que o xerife percebeu? Que foi algo extremamente interessante. Ele percebeu que depois que elas participaram em grupo, todas as pessoas elas respondiam baseadas nas estimativas anteriores feitas em grupo. Então, a variação de respostas, mesmo respondendo de maneira isolada, foi muito menor, porque depois do contato em grupo, elas já tinham mais ou menos uma estimativa que o grupo havia estipulado para elas. E aí, o que é interessante desse experimento? Diferentemente do primeiro experimento, em que as pessoas muitas vezes sabiam que a maioria estava errada, é evidente a resposta, nesse o xerife ele mostra que a influência da massa ela pode ser internalizada. A opinião da maioria, o que a maioria acredita, embora você tenha outras opiniões, ou nesse caso aqui você tá tentando entender qual é a opinião do outro para considerar verdadeiro ou falso alguma coisa, a partir do momento que você está em grupo, você começa a ter uma percepção do grupo. Você internaliza, literalmente, a influência da massa, ela é internalizada para você. E você começa a enxergar as coisas, a reagir, a fazer coisas com base no grupo que você está inserido. E uma outra coisa muito interessante é que as normas sociais, elas nascem justamente desse processo.
Normas sociais nada mais são do que um padrão de comportamento, por exemplo. O padrão aceito pela maioria, pelo grupo. É exatamente desse processo que nasce as normas sociais. E aí eu queria finalizar esse vídeo trazendo uma frase de Nietzsche, que é uma frase extremamente interessante, onde ele fala que a loucura é rara nos indivíduos, mas nos grupos, partidos, povos e épocas, ela é a regra. E o que ele quer dizer? O seu comportamento como indivíduo, como uma unidade, sozinho, ele é um. Mas a partir do momento que você está em grupo, seja por querer pertencer ao grupo, medo de ficar de fora, né, no caso, ou seja por qualquer outro motivo, tende a mudar. A loucura que antes era rara passa a ser a regra do grupo. E aí eu trouxe até uma cola que complementa com isso, que fala basicamente que Nietzsche observava que indivíduos isolados podem agir racionalmente, mas multidões frequentemente desenvolvem comportamentos irracionais que acabam sendo aceitos coletivamente. Eu acho que não tem definição melhor do que essa para finalizar esse vídeo. E o intuito desse vídeo é mostrar como muitas vezes aquele conselho dos nossos pais quando nós somos mais novos de tomar cuidado com as suas amizades, ou então até nós mesmos agora, seja numa situação onde você está querendo tentar algo diferente e você tem medo da opinião alheia, tem medo de ser zoado pelos seus amigos, pela sua própria família. Não tenta isso não vai dar certo. Todo esse tipo de crença, você passa a acreditar nisso, você age conforme isso, por conta do grupo que você está inserido. E a partir do momento que você tem essa percepção, você pode começar a fazer diferente. Pode começar a pensar por você mesmo. Essa é a ideia do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, mas que significa muito para mim. Então, se puder deixar seu like, comentar algo interessante, se você conhece algum outro estudo, eu ficaria muito grato com a sua contribuição. E é isso. Fica com Deus.